E você está com a Bíblia aí, eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler aqui o versículo 18, mas não leia ainda. Espera um pouquinho, posiciona. Você está anotando papel e caneta? Anote então. Qual é o tema? O que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos falar sobre o poder da concordância. É uma chave que eu quero entregar para você e você vai ver como que isso vai revolucionar a sua casa e a sua família. Você vai perceber como isso vai destravar, como isso vai desbloquear algumas coisas na sua vida. Amém? Algumas coisas que estão travadas, algumas coisas que estão aí emperradas mesmo. E eu tenho certeza que de alguma forma vai ajustar, vai alinhar, porque de repente o que está faltando para você é entender esse princípio, o princípio da concordância. Quem sabe você não está usando desse princípio, você não está aplicando esse princípio sobre a sua vida, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Bíblia, papel e caneta em mãos, o que eu quero tratar? Amado, semana passada, nós falamos aqui sobre, nós vamos dar sequência nisso, mas nós temos falado aqui sobre famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais. O que significa essa palavra disfuncional? Disfuncional é algo que não está funcionando bem. É simples assim. Eu não sei se você já teve alguma coisa dentro da tua casa que de repente não está funcionando muito bem, ou não esteve funcionando muito bem. Eu acho que você já teve isso. Um celular que quebra, um videocassete, alguém aí tem videocassete ainda dentro de casa? Um DVD, eu não sei, né, irmão? De repente as coisas antigamente funcionam melhor do que hoje. Vai que alguém tem e fala, o meu funciona muito bem aqui em casa. Mas eu creio que você já teve alguma coisa dentro da sua casa que de repente parou de funcionar. É um carro que de repente para de funcionar, não está funcionando bem, é um celular, é um notebook, é um computador, é a televisão, alguma coisa. É um aparelho doméstico, fala aí meu amor, um liquidificador, uma batedeira, uma cafeteira. Então de repente algo não está funcionando muito bem. O que isso significa? Que isso se tornou disfuncional. É algo disfuncional, que não está funcionando muito bem. E aí o que eu quero que você entenda? Que existem também muitas famílias que não estão funcionando muito bem. Então, qual é a característica dessa família não está funcionando muito bem? São os desentendimentos. O que mais, amor? São as brigas que acontecem muito aí, que tem acontecido muito aí dentro. As ideias que não estão batendo. Quer dizer, existem muitos sintomas que identificam que essa família não está fluindo muito bem, que ela não está funcionando muito bem. Agora, o que é interessante, amado, tanto eu quanto você perceber, é que quando algo não está funcionando muito bem, a gente leva num técnico, e esse técnico, ele vai nos dizer qual é o problema, e ele irá nos dar a solução para resolver o problema do equipamento, então, quebrado. E aí ele vai resolver para nós isso. O que eu quero que você entenda? Que com a família não é diferente, queridos. Com o teu casamento não é diferente. Se ele está disfuncional, se ele não está funcionando muito bem, isso significa que você precisa ir até o técnico, a um técnico, que possa avaliar a situação e te dizer qual é o problema em questão, qual é o problema que está ali acontecendo, que está gerando essa disfuncionalidade. No caso, o que nós temos que entender, queridos? Que o nosso técnico, entre aspas, é Deus. Só que Deus não é simplesmente o técnico, aquele que vai olhar e avaliar o que errou. Não, não. Deus é aquele que criou o equipamento. Ele não só arruma, mas ele foi aquele que idealizou o equipamento, é aquele que criou o equipamento, e ele sabe como esse equipamento funciona muito bem. Ou seja, Deus é quem criou o matrimônio, Deus é quem criou a família, e Deus sabe como é que o matrimônio, como é que a família tem que funcionar. É isso que você precisa entender, é isso que nós temos entendido. Que Deus é quem sabe como uma família deve funcionar, Deus é quem sabe como um casamento deve funcionar. Por isso, nós temos que ir até o manual do fabricante e procurar entender como que a família funciona, como que o matrimônio funciona. E aí, então, ele vai nos mostrar e nos ensinar como é a funcionalidade disso. Então, o que eu e você temos que entender aqui a priori, neste momento? Que a questão não é como você acha que tem que funcionar.
como que deve funcionar. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. É como um celular, amados. Esse celular aqui, ele não vai funcionar do meu jeito, do jeito que eu quero. Ah, eu quero que esse celular voe. Ah, eu quero que esse celular, ele ande. Que esse celular funcione debaixo da... Não vai funcionar. Porque não é do jeito que eu quero. É do jeito que o Criador, aquele que fabricou, estabeleceu para que ele funcione. E desde que eu use dentro daquilo que ele estabeleceu para que funcione, eu vou usar dele 100%. Amém? Eu vou utilizar dele 100%. Eu vou usar tudo que tem que usar. Agora, se eu tacar ali dentro da água, acabou. Já não vai funcionar mais. Então, os casamentos, as famílias, não são diferentes ou não é diferente. O casamento não é diferente. Se a coisa não está caminhando muito bem, é porque está disfuncional. Logo, isso mesmo. Logo, você não está entendendo como ele funciona. E aí, o que eu quero que você entenda? Que nós estamos aqui para descobrir como é que ele vai funcionar muito bem. Tá dando para entender? Então, para a gente poder começar, meus amados, aqui hoje, o que nós vamos tratar hoje, como eu já disse, nós vamos trazer essa chave para a sua vida. Se você não assistiu semana passada, é importante que você veja a live anterior e que você assista para que você possa seguir na sequência. Porque semana passada nós liberamos uma outra chave, nós liberamos um outro princípio para que você possa colocar dentro da sua casa, aplicar no seu casamento e as coisas começarem a funcionar bem. Gênesis capítulo 2, vou pedir para o meu amor estar lendo aqui, o versículo é o versículo 18, onde nós vamos dar o nosso pontapé. Vai anotando também as referências bíblicas, isso é importante você anotar para você meditar depois. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja com ele, que esteja como diante dele. Algumas versões diz que... algumas versões diz sobre uma ajudadora, uma auxiliadora adequada. Você quer pegar na minha aqui? É melhor? Então tá bom. Então, algumas versões dizem assim, amados. Por exemplo, a King James, ela vai dizer assim: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele, que esteja à altura. O que é importante nós começarmos a entender aqui, porque nós estamos em Gênesis capítulo 2, então nós estamos logo no início da Bíblia, aonde, digamos assim, Deus acabou de criar a terra está fresquinha, não é? Acabou de ser feito, está tudo bonitinho, tudo alinhadinho, está 0 quilômetro, vamos falar assim, a coisa está 0 quilômetro. E assim que Deus cria todas as coisas, e Ele cria o homem, olha que coisa, Deus, Ele percebe uma necessidade. Deus, Ele vê uma necessidade. É importante você entender, e isso é maravilhoso, quer dizer que Deus, Ele tem cuidado tanto de nós, Ele tem um cuidado tão grande comigo e com você, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso bem-estar, que Deus, antes mesmo de você perceber, antes mesmo de você imaginar, Deus já sabe qual é a sua necessidade. Amém? Deus já sabe qual é a sua necessidade. O interessante é que o versículo após vai falar que aí, quando Adão nomeia, é que Adão percebe a necessidade. Ou seja, Deus percebeu a necessidade antes mesmo de Adão perceber a necessidade que ele tinha. Deus enxergou isso antes mesmo dele. Deus se anteviu. Agora, o que é interessante? Deus cria todas as coisas, Deus faz todas as coisas. E eu creio que tudo que Deus faz é perfeito, é completo. Só que mesmo diante daquele cenário, amados, aonde era um cenário perfeito, completo, havia uma necessidade em Adão. Tinha algo que faltava em Adão. Ou seja, mesmo o homem tendo tudo, ainda faltava algo para ele. Havia uma necessidade dele a ser atendida e ser suprida. Então o que nós entendemos? Que de fato, este mundo, ele não é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que você possua. É importante você entender isso e compreender como é que você funciona, para você entender que as coisas neste mundo, elas não irão suprir você completamente. Ou seja, ele tinha tudo, mas ainda faltava algo para ele. E aí o que é interessante, amados, é que nós, seres humanos, só seremos
plenos, completos no outro. Ou seja, eu preciso do outro para me sentir completo, para me sentir pleno, para me sentir satisfeito. Eu preciso do outro para me sentir dessa forma. Isso é tão interessante e tão verdadeiro, que você pode ver que existem famílias que vivem tão bem, mas tão bem, embora elas não tenham, amados, quase nada economicamente falando, materialmente falando. Mas elas têm ali uma harmonia, uma alegria, convivem bem. Você observa que há uma felicidade, eles se completam. Eles se completam. Quando a gente ouve, às vezes, história de pessoas que viveram em situações difíceis, né? Muitos de vocês, de repente, me ouvem, que vieram da roça, muitos de vocês vão dizer assim, olha, a gente não tinha quase nada. Mas é interessante que muitos de vocês lembram, vocês trazem à memória situações maravilhosas, situações, momentos de muita alegria. Mesmo no meio daquela, digamos assim, falta material presente, havia algo que supria aquilo. Quantos de vocês que eu já ouvi histórias, vocês me contando aí, muitos que me contam, eu me lembro quando a gente sentava nas rodas, em frente à fogueira, e ali a gente conversava, passava o tempo. Quer dizer, amados, você pode ter tudo, mas se você não tiver alguém com que você possa compartilhar isso, você não vai de verdade encontrar felicidade e você nunca será pleno e satisfeito. Fala a verdade. É muito melhor a gente compartilhar algo. É interessante, quando uma criança ela ganha um presente, o que ela corre? O que ela faz? Ela corre contar para os amiguinhos, ela corre contar para alguém, ela conta, olha, meu pai me deu isso, olha, minha mamãe me deu aquilo. Porque a felicidade está no ato de compartilhar com alguém, onde a gente se sente pleno, amados. Então, o que a gente entende com isso, queridos? Que nós só seremos completos no outro. Você só vai se satisfazer, se sentir pleno no outro. E o que é interessante você observar? É que neste momento, que aqui a Bíblia está se referindo, de que Deus percebeu que não era bom que o homem vivesse só. Amados, o mundo ainda não era um mundo caído. Olha que coisa. O mundo não era um mundo caído. Nós estamos falando do mundo pós-queda, nós estamos falando do mundo pré-queda, ou seja, o mundo que antecede a queda do homem, de Adão. Ou seja, tudo ali, amados, estava em... Então, o que é importante você entender? Que a necessidade de se relacionar é algo inerente ao ser humano. É algo, amados, que faz parte do humano. Está junto da gente. De tocar, de se abraçar, de se beijar, de estar com pessoas. Observa que isso foi antes da criação. Ou seja, um mundo perfeito. Deu para entender? Agora, o que é interessante? Existem pessoas que dizem que não sentem essa falta de se relacionar. Não, porque eu vivo bem sozinho. Não, eu não gosto de estar no meio de festa, eu não gosto de estar no meio de pessoas, sabe? E ele diz, mas isso é uma coisa minha. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Isso nada mais é do que o efeito da queda. Pessoas que não gostam de se relacionar, pessoas que, sabe, que não têm esse desejo de estar convivendo com pessoas, de estar no meio de pessoas, precisam entender uma coisa, presta atenção, meu amado. Isso é algo que é o efeito do pecado, ou seja, é um efeito adoecido, é uma pessoa que está adoecida na questão relacional. Então, o que eu quero que você entenda? O ser humano foi feito para se relacionar, ponto final, é isso. O ser humano foi feito para se relacionar, para conviver, para estar com gente. Se ele não estiver, ele começa a se adoecer, queridos. É tão interessante que me veio aqui agora, quem já leu aqui, quem já assistiu o Náufrago? Lembra do Náufrago? O filme do, como é que é o nome do ator? Tom Hanks. Lembra? Você vê que ele tem uma necessidade tão grande de se relacionar que ele pega a bola, o Wilson, lembra da Wilson? E ele ali conversa com a Wilson. Porque tamanha a vontade do ser humano de se relacionar, de se comunicar, de conviver. Por isso que ele não ficou doido. Por isso que ele não ficou doido naquele lugar. Então, se pessoas dizem assim, mas eu não gosto, entenda. Você precisa rever isso. Isso é um sinal de que algo em você, parte em você está adoecida.
E precisa ser curado. Precisa ser tratado isso na sua vida. Amém? Precisa ser tratado. E aí, amados, qual é a finalidade de nós nos relacionarmos, de nós convivermos? O versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, anota aí. O versículo 24 do capítulo 2. Vamos ver se pega o microfone aí. Então, como foi dito aí, será que pegou? Deve ter pegado. Vamos ver. Então, como diz aí, a finalidade do ser humano se relacionar, amados, é justamente o quê? Para que eles... Oi? Não deu para ouvir, não? Então, o que acontece, amados? Qual é a finalidade do ser humano se relacionar? É assim mesmo, ao vivo a gente vai fazendo, que só tem nós dois aqui mesmo, então para ajustar é assim mesmo, tá? Qual é a finalidade do ser humano se relacionar? Se relacionar. Olha o que Deus diz, a palavra diz, eles serão uma carne. Uma só carne. Essa é a finalidade do ser humano se relacionar. Para que eles se tornem, presta atenção, um. Amém? E aí a gente começa a entrar no tema que eu quero tratar com vocês. Por quê? Se a finalidade é se tornar um, a Bíblia, amados, ao longo da Bíblia, você vai perceber uma coisa. Existe algo que a Bíblia trata muito, que é o quê? Unidade. De Gênesis a Apocalipse, você observa, logo em Gênesis, Deus já fala sobre a finalidade. Qual é a finalidade? Unidade, se tornar um. Quando você pega o apóstolo Paulo, Paulo fala, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Pai. Jesus, na oração sacerdotal, né, como diz a oração que ele fez para nós, lá em João capítulo 17, ele ora dizendo que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, quando você olha para a Bíblia, existe esse padrão, existe esse desejo, existe algo que Deus espera que nós nos tornemos uma. Se tornamos um. Então, o que nós temos que entender? Que a finalidade é que você, a sua casa, a sua família, se tornem um. Que a humanidade se torne um. E aí o que é interessante? Quando você entende sobre unidade, você entende a Trindade. Porque a Bíblia fala que Deus, mesmo sendo três, Ele é um. Mas em que sentido? Em unidade, queridos. Entende agora a questão do um? É unidade. O que ele diz? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se uniram e ambos se tornaram um. Unidade. Deu para entender? Então, para que a gente possa entender, por que da unidade? Por que Deus ele quer que nós nos tornamos um? Por que dessa unidade? Marcos capítulo 3, versículo 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E o 25? Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Então, por que é tão importante, amados? Por que é tão importante a unidade? Por que a Bíblia fala tanto sobre unidade? Para você entender algo, o porquê disso, é sempre importante você buscar aquilo que é antagônico. E aí a gente começa entendendo, porque ele vai dizendo assim, uma casa dividida, ela não subsiste. Sabe o que é interessante? Primeiro, para você observar aqui a coisa. Quando Jesus usa esse termo, tanto do reino quanto da casa, o contexto que Jesus está usando, o contexto que ele está usando essa palavra, é naquele contexto onde algumas pessoas começam a acusar Jesus de que ele expulsa demônios através de poder de demônios. Algumas versões trazem Beelzebu. Aí Jesus vira e fala, mas como assim? Você quer dizer que eu estou trabalhando? Você quer dizer que o inferno está trabalhando contra si próprio? Você quer dizer que o inferno está trabalhando contra ele mesmo? E aí Jesus diz, não, um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a divisão, ela é algo tão caótico, ela tem um efeito tão negativo, que nem o diabo e nem o inferno, amados,
deseja isso entre eles. Não há isso entre eles. Porque eles sabem que isso é algo que pode trazer, vou usar uma linguagem aqui, desculpa, mas um caos tão grande, uma destruição tão grande, que nem o inferno procura viver em divisão ou estar dividido. Ou seja, até o inferno procura viver em unidade, porque ele sabe que se eles se dividirem, eles estarão se destruindo. Então, por que a unidade é tão importante? Já começa com essa explicação, amém? Onde Jesus está usando o contexto. Agora, o que é interessante da unidade? Que eu e você precisamos entender, amados, é que, como Jesus está dizendo, uma casa dividida não subsiste. Ou seja, uma casa que estiver dividida, ela não vai existir, ela vai ser destruída. Coloca o inverso. Se uma casa dividida, ela será destruída. E uma casa em unidade? O que vocês acham? Hein? Uma casa em unidade. Ela será o quê? Preservada. Ela se manterá firme. Então, o que eu e você precisamos entender? Que a questão, amados, o que destrói uma casa não é o que vem do lado de fora, mas é como ela se encontra do lado de dentro. Ou seja, na realidade, a casa, ela se autodestrói. O que nós estamos vendo é que muitas famílias estão se autodestruindo. Muitos casamentos se autodestroem. Se eles se manterem em unidade, não importa o que aconteça do lado de fora, eles serão preservados, eles se manterão de pé, eles estarão firmes. Você tá entendendo por que vocês precisam viver em unidade? Por que um casal tem que viver em unidade? Por que uma família precisa estar em unidade? Porque, amado, divisão é algo que até o inferno corre. Até o diabo corre disso. Do quê? Da divisão. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, o que nós temos que entender? Que não é à toa que a Bíblia diz para a gente buscar a unidade, porque a unidade nos traz benefícios, amados. Como qual? A da preservação. Amém? Uma outra coisa interessante, Gênesis capítulo 11, para você observar. Como eu disse, é um estudo, tá? Que a gente vai caminhando aqui, tá certo? Gênesis 11, versículo... Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. Vocês lembram, né? Da Torre de Babel. Mas olha o versículo 6 e 7. Diz o seguinte. Eis que o povo... lê para nós, desculpa. Pode ler. Tá pegando aí? E disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora, quem começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentar fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Olha que interessante. O que eu quero que você entenda? Entenda uma coisa, a unidade. A unidade, amados, é algo que eu e você podemos viver, é algo que qualquer pessoa pode viver. Uma empresa, se ela estiver em unidade, ela vence. Um time de futebol, se estiver em unidade, ele vence. Como eu disse, você vê que é algo que até o inferno procura praticar e viver dentro de unidade. O que ele está dizendo aqui? Que lá no início, os homens planejaram construir uma torre, e Deus, quando viu aquilo, Deus falou, peraí, se eles continuarem a fazer, nada vai parar eles mais. Ué, pastor, mas está errado alguma coisa? É lógico que a motivação deles estava errada. Por isso Deus precisou parar eles. Ei, entenda que quando a sua motivação estiver errada, em alguns momentos, Deus vai parar você mesmo, mas para o seu bem. Se as motivações estiverem erradas, é importante você entender isso. Amém? Agora, dentro desse contexto, o que a gente observa? Eles estavam em unidade. Eles viviam em unidade. E Deus disse, eles entenderam a coisa. Se eles derem continuidade, nada mais vai parar eles. Eu quero que você olhe isso com os bons olhos. Ou seja, o que a gente entende, amados? Que a unidade remove qualquer limites. A unidade faz com que a gente não pare, com que a gente avance, que faz com que não haja barreiras diante de nós. É o que a unidade faz. Amém, amados? Você está entendendo o porquê da unidade?
Eu poderia citar muitas coisas aqui, mas eu quero terminar com essa. Mateus 18, 20. Como eu disse, é um estudo, nós estamos aqui em um discipulado. Eu quero que você entenda, absorva a palavra. Amém? Olha que coisa. A unidade é que nos preserva, é que nos mantém de pé. É que nos previne. Segundo, a unidade remove limites. E terceiro, olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Você viu o que está dizendo? Que aonde houver, olha que coisa, aonde houver essa unidade, Deus se faz presente naquele lugar. Amém? Ou seja, aonde houver um ambiente de unidade, Deus fica confortável, Deus fica à vontade para poder se manifestar ali. Deus fica à vontade, amados, para poder estar naquele lugar. Então é isso que eu e você precisamos entender e perceber. Será que na sua casa, na sua família, no seu casamento, há esse ambiente de unidade para que Deus ele possa se fazer presente ali? Há esse ambiente. Por isso que a Bíblia, presta atenção, fala tanto sobre a unidade, buscar a unidade. Porque ela nos dá muitos benefícios. Amém, amados? Agora, como que a gente entra nesse lugar de unidade? Como que a gente vive em unidade? Como é que você faz para que você, no seu matrimônio, no seu casamento, viva em unidade? Como é que você faz para que a sua família viva em unidade? Mateus capítulo 18, só que o versículo 19 vai dizer o seguinte. Olha que coisa interessante. O 19 mesmo. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer coisa e qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pegou a chave. E agora a gente entra na mensagem. No eixo. Qual é o título? O poder da concordância. Amém? Queridos, esse é um princípio grandioso. Como eu já disse, que independe se você é crente ou não, filho de Deus ou não, é um princípio que se as pessoas viverem em concordância, aplicarem a concordância, elas entrarão nesse lugar de unidade. Elas entrarão nesse ambiente de unidade. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, é muito poderoso isso, presta atenção. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, de qualquer assunto. Lembra lá que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 11? Eles concordaram acerca de um assunto. Qual era o assunto? Vamos construir uma cidade, edificar uma cidade e construir uma torre que toque os céus. Pronto. Todos ali concordaram com aquilo. Acabou. Qualquer coisa, qualquer assunto. O que nós entendemos então? Vai anotando aí. A concordância nos leva à unidade. Amém? É a concordância que te leva para essa unidade, para esse lugar de unidade, que estabelece unidade. É a concordância. E amados, a concordância, ela é um princípio, é uma lei. Se você praticar isso, independente do seu credo, religião, independente de qualquer coisa, se você praticar isso, esse princípio, viver essa chave, pegar na sua vida essa chave e utilizá-la, pode ter certeza que você vai desfrutar de muitos benefícios dentro da tua casa e dentro da tua família. E olha que interessante, se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O que a gente entende? Que Deus só age onde há o quê, meu amor? Concordância. Deus só age onde há concordância. Se há pessoas ali que concordam,
fique em paz que Deus começará a se mover, Deus começará a se movimentar, Deus começa a agir nesse lugar. Amém? Como ele diz, Deus vai o quê? Realizar. Deus vai fazer. A chave da realização é a concordância, amados. Por isso que a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só, porque sozinho ninguém chega a lugar algum. Entenda uma coisa, a concordância é a chave para realizações. Realizações. Para que as coisas se tornem reais. Se você pede na terra, concordando com alguém, Deus no céu cumpre. Ou seja, a concordância abre os céus. E às vezes a gente se pergunta, né, Senhor, por que não está acontecendo, essa oração não está sendo atendida? Por que não está acontecendo do jeito que eu espero? Porque às vezes a gente está vivendo muito eu. Porque assim, às vezes o familiar, você não concorda com alguma coisa. Então fica uma oração, um pede uma coisa, outro pede outra, não entra naquela harmonia. É como uma orquestra. Eu toquei muitos anos numa orquestra, cada um fazia a sua função, são partituras diferentes. Mas quando se juntava a orquestra toda, tocavam entoados no mesmo andamento, no mesma sinfonia, né? Então eu creio que é isso. E é isso que é interessante, porque, amados, a palavra concordar, ela significa isso. A palavra concordar significa concórdia, conformidade, combinação, ajuste, acerto e harmonia. Então, como a minha esposa falou, dentro de uma orquestra é necessário que eles combinem para que haja o quê? Essa harmonia. Agora, o que é interessante? Que é muito interessante. Pensa comigo. Jesus disse, amados, que se duas pessoas concordarem, duas, entrarem em acordo. Pensa aí se você e teu cônjuge entrar em acordo. O que não pode acontecer? Ou o que já era para estar acontecendo, que ainda não está acontecendo. Se vocês como família entrarem em acordo, o que não pode acontecer? A gente conhece uma família, a família maravilhosa, da Isabel. Isabel e o José Reis. A Lívia, o Henrique, o Adolfo. Amados, eles, eu vou dizer era, mas a família ainda existe, né? Tá lá, tá vivos. Mas é que hoje o Zé já se encontra na glória. Mas a gente via neles ali, né, uma harmonia, uma concordância. E eu digo para vocês porque eles colocaram como um projeto abrir um restaurante. Era algo que há anos, lembra bem? Eles vinham no coração gestando aquilo, colocando em oração. Até que eles colocaram aquilo em prática. E de fato eles abriram o restaurante. E era interessante, e é interessante porque o restaurante continua aberto, eles estão lá, o Zé não está mais, mas eles continuam lá. A concordância que há entre eles, fazendo com que aquele projeto, amados, seja tocado. Então, de repente, alguns projetos na sua vida não estão sendo tocados, por quê? Não há concordância, a família não entra em concordância. Só que o que ele diz? Que se dois entrarem, já é o suficiente. Já será o suficiente, já é o suficiente. É como também a Dona Madalena, que também é outro exemplo para nós, né, do nosso ministério. Todos acreditaram no sonho do missionário. E a família família, ela entrou, é envolvida no sonho dele. E uma vez no aniversário dele, ela falou assim: muito obrigada para os pastores, para todos que são do ministério, por acreditar no sonho do meu marido. Então, aquela família, todos estavam envolvidos no sonho. Estão em concordância. Por isso que prevalece e dá certo. E a coisa cresce, e a coisa caminha. Então, o que está faltando às vezes na tua casa é isso, é a concordância, amado. Coisa simples, eu sei, mas é a concordância. Então, o que significa concordar? Vamos retomar aqui. Concordar significa concórdia, conformidade, combinação, ajuste, acerto, harmonia. A palavra concordarem, no original grego, quando você lê aqui a Bíblia que Jesus está usando, significa o mesmo que estar em harmonia. Na mesma, olha agora, sintonia.
Tá entendendo? Imagina alguém que sintoniza na 91.3, o outro sintoniza na 99.5, o outro na 106.7. Tá tudo fora de sintonia. Então a ideia de concordância é estar na mesma sintonia. Amém? Na mesma sintonia, amados. E o que é isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Como é que a gente entra em sintonia? Olha que coisa fantástica. Como que a gente entra em sintonia? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tá aí, meu irmão, vai lá. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ó, vou dar para vocês aqui uma versão que é a viva, versão viva. Mas, queridos irmãos, suplico encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês. Que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Olha que coisa, queridos. Ele está dizendo o seguinte, que discussões podem existir e vão existir. Discussões podem existir e vão existir. Só que essas discussões têm que levar ao acordo, como essa versão diz, não é? Ao acordo. Tem que haver o acordo, essas discussões. Ou seja, não é só discutir por discutir, que tem gente que briga só por brigar e fazer birra, não é? Às vezes até para... Não, é a minha vontade. Então, assim, as discussões, elas vão existir. Não vou dizer para você que família, casamentos não haverão discussão. Mas discussões é assim, vamos sentar para resolver isso aqui? Para a gente poder chegar num acordo. Para solucionar o problema, vamos não solucionar, para... Vamos combinar aqui como é que a gente pode ajustar isso aqui. Não é simplesmente brigar e... Não. Ele diz, pode haver, mas desde que haja o quê? Acordo. Que não seja discussões para gerar divisão, para que vocês saiam do lugar de unidade e entrem num lugar de divisão. E aí ele fala, como é que vocês têm que se unir? Olha que interessante. No mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Ou seja, amados, nós temos que ter, por exemplo, a mesma motivação, uma só motivação. Então, o que é necessário, meu amor? Nós temos que começar o quê? Alinhar as coisas. Combinar. Conversar. Nós temos que começar a buscar, a entrar em acordo. E aí eu vou te falar uma coisa. A gente diz, casa dividida não subsiste. Amados, famílias, elas não se destroem, casamento não se destrói por causa de falta de dinheiro, por causa da enfermidade, por lutas. É simplesmente o quê? Falta de acordo, desentendimento, desacordaram. Porque eles não combinam entre si. O que é acordar? Olha o que Paulo diz aqui, muito interessante. É alinhar mente, intenção. É interessante que a própria palavra concordar, concórdia, de coração. Ou seja, um coração que esteja alinhado um ao outro. O meu coração está alinhado ao seu coração. O seu coração está alinhado ao meu coração. Porque, amados, Amós 3:3. Abre, meu amor. O que acontece se nós não concordar? Amós 3:3. O que diz aí, Amós 3:3? Por acaso andarão duas pessoas juntas? Falhou. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? O que a gente entende, amados? Que sem acordo ou sem concordância não se avança.
Sem acordo, sem concordância, não se avança. Por isso que tem muitos casais, o que, meu amor? Parados. Muitas famílias paradas. Parou no tempo. Por isso que o casamento não anda, os planos não andam, os projetos não andam. Parou, estagnou. Não sai do lugar, porque não há acordo. Não tem acordo. Deu para entender? Não há acordo, queridos. Ou seja, presta atenção, sem acordo, concordância, não se avança. Andarão dois juntos. Por que não estão conseguindo andar, avançar? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, às vezes a mulher quer mudar, o marido não quer. Entendeu? Ele quer mudar de casa, ela não quer. Ele quer abrir um negócio, ela já não concorda. Então, Quer dizer, onde... Fica um puxando para a direita. Por isso que está parado, no mesmo lugar. Fica um puxando para a direita e o outro para a esquerda. Isso. Entende? É mais ou menos eu aqui. Eu quero ir para lá, mas ela quer ir para cá. Eu quero ir para cá, mas ela quer ir para lá. Sabe o que acontece? E quando isso não passa para os filhos, né? Você deixa, mãe? Ah, eu deixo. E seu pai? Não, meu pai não deixa. Ah, então ele vou fazer. Não, mas eu não concordo. Ah, mas faz porque a mamãe deixou. Então aí fica naquela discordância. A criança, o adolescente, ela não sabe qual é a referência dela. Lógico que ela vai pender para quem falou sim, né? E quem falou não. Às vezes a mãe sente do filho não sair. Não, sua mãe não sabe de nada, deixa ele sair. É onde tem as discordâncias, né? Por isso que estão cansados. Está cansado o casamento, está cansado o marido, está cansado a mulher, está cansado a família, está cansado. Está cansado. Não aguenta mais. É por isso. Sabe por quê? Presta atenção. Vocês estão anulando forças. Vocês não estão entendendo aí. Porque, ó, eu vou colocar minha força para puxar ela para cá. Ela vai colocar a força dela para puxar para lá. Logo a gente anula a força. E aí você se cansa. Não é mais fácil, ó, vamos para cá? Vamos. Aí ela diz agora, vamos para lá? Vamos. Estão entendendo ou não? O que nós temos que fazer, amados? Nós precisamos definir em qual direção iremos. Se a gente quer andar, chegar em algum lugar, você precisa definir em qual direção você quer chegar ou ir. Vocês precisam definir quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Alinhar pensamentos e as intenções. Alinhar. Porque o que a gente vê, tem muita gente que até está junto, mas não está em concordância. Moram até debaixo do mesmo teto, mas não estão em concordância. Discordam em tudo. Isso cansa mesmo, gente. Pelo amor de Deus, cansa. Esgota. Não é? Então, que tal vocês começarem a definir para esse 2021? O que vocês pretendem? O que vocês vão fazer? Que tal começarmos a estabelecer metas? Colocar para alinhar as coisas. Amém, queridos? Sabe por quê? Olha o que Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz. Eclesiastes 4, 9 diz. Eclesiastes 4, a partir do 9 até o 12, meu irmão. Consegue ver aí? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho, pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só, se cair, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um só poderá aquecer-se, um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se e o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. É o que a gente fala, juntos somos mais fortes. A concordância vai gerar o quê? Essa resistência e a força para avançar. Se um tiver meio desanimado, o outro vai, levanta.
Às vezes eu estou meio desanimado, ela vem e me levanta. Às vezes ela vem e levanta. Não vamos desistir. Deus colocou isso no nosso coração. Vai dar certo. Vocês estão entendendo ou não, amados? Porque é só assim que a gente vai conseguir avançar e chegar onde a gente tem que chegar. Pare de ficar empacado. Para. A concordância, ela faz com que você avance. A concordância gera resistência. É a concordância. Amém? Agora, o que impede a concordância? Você sabe o que impede a concordância? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 4. Paulo, falando para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não estás agindo... Versículo 3? 3, 4, você falou. Versículo 3 E 4. ao 4. Ah, tá. Isso. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos. Olha que interessante. O que impede a concordância? Ou seja, o que gera discordância? O que é? Paulo vai dizer, a carnalidade. Sim. Mas o que gera? É o que está no versículo 4. Eu sou de. É o eu. Ou seja, é o eu mais do que o nós. Não existe nós, existe eu. São as minhas coisas, são os meus sonhos, é tudo meu, ou minha. É tudo isso. Vocês estão entendendo ou não? É tudo isso. Quer dizer, é o egocentrismo. E aí, não existe nunca o quê? O ceder. Não é? Aí eles entram dentro do quê? Existe aquele espírito de Competição, né? competição. Se olham como adversários. Não é? Se enxergam como adversários. E aí por quê? Porque vive assim. Entenda uma coisa, é o time. Vocês jogam no mesmo time. É isso que vocês têm que entender. E nós atendemos muitos casais. E às vezes a gente observa, por exemplo, a mulher, ela não quer que o marido se destaque. Então ela abafa ele. Ou o marido não quer que a mulher se destaque, que se levanta, que se ergue, que, sei lá, alguma coisa. Então ele vai e abafa ela. Ou a competição, que parece um ringue. Vamos ver quem ganha. Então é onde isso desgasta E gera discordância. Isso. Gera discordância. Então deixa eu te falar aqui, nós casais, família, precisamos deixar o eu de lado e viver o nós. E tem hora que nós vamos ceder, tem hora que é a vez dela, tem hora que é a minha vez, tem hora que é a vez das crianças. É assim que a gente vai vivendo, amados. Se a gente quer ganhar, às vezes você vai ter que perder algumas batalhas hoje para poder vencer a guerra. Se nós quisermos ganhar, é assim que a coisa vai funcionar. Então o que é importante? É um princípio simples. Vocês precisam entrar em acordo, vocês precisam combinar. Combinar como é que vocês vão fazer com os filhos. Combinar em relação... Um tempo de qualidade, né? Por exemplo, a gente atende as pessoas, às vezes fala, pastora, eu nunca assisti um filme com a minha família. Ou eu nunca saí. Gente, não precisa tanto dinheiro, não precisa nada. Às vezes passear numa praça, tomar um picolé, só assim, dar uma volta. Você já, assim, abre a mente, sabe? Os filhos ficam felizes, o casal também se reabastece. Se puder ir para outro lugar que gaste mais, amém. Mas se não puder, não precisa de muito. Entrar em acordo. A minha esposa, a gente estava conversando em casa, ela falou, às vezes a pessoa ela combina algo com outros. Isso.
E não combina com o cônjuge. Às vezes, fulana, tá, eu vou, pode deixar. Aí o marido, falei que a gente vai, mas como? Você não me falou? Fulano vai vir aqui em casa. E mas não assim, combinou. não combinou nada. Ou o marido vai, vou jogar bola, mas não falou nada com a esposa. Que não que seja errado jogar bola. Mas assim, tudo um acordo. Às vezes combinou com o filho uma coisa, e aí anula aquilo com o filho e vai fazer outra coisa. Então é onde isso vai... Tiram vocês do lugar de unidade isso. E colocam vocês no lugar de divisão. Igual, a gente combinou em casa, por exemplo, que dá certo, o dia do filminho. Então, tem dia que a gente faz um cineminha, estoura uma pipoca, é coisa simples, que não precisa de muito. Mas a gente fica com o celular do lado lá, esquece um pouquinho o celular, senta todo mundo na frente da TV, forra o chão, estoura uma pipoca, um suquinho, eles ficam super felizes, assiste o filme, o que você aprendeu do filme e tal. Ou um dia que a gente vai, faz um cutinho lá especial, cada um dá uma palavra, né, amor? Então, assim, é uma coisa que dá para fazer, que não tem segredo. É uma coisa, assim, que a família vai e se une. Ou uma oração que você quer de acordo, né? Assim. E é até interessante, porque até no filme tem que ter acordo. Isso. Que às vezes não sai acordo, mas tem que entrar no acordo, né? Entendeu? Então, é um acordo. Se a gente quer manter um ambiente para que o Espírito Santo possa estar ali, é necessário. E às vezes a gente fala, a Raquel cedeu ontem, hoje é dia de você ceder. Ou vice-versa. Então, não, hoje o papai escolhe o filme, hoje a mamãe escolhe o filme. Então, é onde vai aprendendo, porque às vezes a gente só faz a vontade da criança. A gente fica refém. Hoje eu vejo isso, eu falo, Senhor, eu dei muito aula em escola particular, em escola pública, em ONGs, e eu vejo hoje tá uma era assim dos pais se acuarem com os filhos. Eles se acuam com medo dos filhos. Os filhos mandam nos pais. E às vezes são pequenininhos, mas mandam. Bate o pé, esperneia, não, tá bom, vai. Tem que entrar em acordo. Tem que entrar em acordo. O horário de usar o celular. Em casa a gente faz isso. Não vai usar. Agora, entendeu? o que é interessante? Os pais precisam se acordar, se concordarem, entrar né? em acordo. Entrar em acordo. Porque você está falando. Para não ter o quê? Escapatória. Se tal hora tem que dormir às 10, se chegar para o pai e para a mãe, ele já sabe qual vai ser a resposta. Isso. E esse está sendo o problema. Os pais não entram em acordo. Eles não combinam as coisas. Quando o filho pedir, peraí, vamos. E aí, o que você acha? O que você acha melhor? Tal. Vamos definir. Se definiu, pronto. É isso. Mãe, é isso. Pai, tem que entrar em acordo, amados. Tem que acordar isso, sabe? Entrar nesse acordo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Isso. Porque é isso que vai destravar muitas coisas. E não desgasta. E não desgasta. Agora, o que é interessante, minha esposa tocou aqui na oração. Por que tem oração suas que não está sendo atendida? Porque às vezes você não está em acordo. Isso. É que nem minha esposa comentou também. Quer dizer, um está orando por uma coisa e o outro está orando por outra. Deus fica assim, tá, e aí? Qual que eu atendo? Os anjos ficam assim, tá, mas e aí? Qual que eu respondo? Aí, às vezes, Deus fala, vou fazer eles esperar até eles entrarem em um acordo aí, que aí eu posso entrar junto, né? Porque observe que Jesus fala, se dois concordarem acerca de qualquer coisa e pedir, o Pai faz. E tendo uma coisa, tem orações que a resposta que você espera, ela só vai acontecer através de uma oração de concordância. Sozinho não vai funcionar. Tem que alguém que entrar em acordo com você. Por isso tem algumas orações que estão travadas e a coisa não acontece. Agora, a questão também, estão orando, mas orações que não têm a mesma intenção, o mesmo pensamento, a mesma direção, propósito. o mesmo propósito. Porque às vezes assim, eu quero, por exemplo, mudar de país. Mas com que propósito vai ser isso? É para minha família? Tem que entrar em acordo nisso. Entendeu? Eu tenho um testemunho com isso e de oração mesmo, de concordância. Eu queria muito mudar para o apartamento. Tem algumas pessoas aqui que são mais próximas, me conhecem. Falei, bom, vai ser rapidinho para eu limpar, tudo vai ser bom, porque eu morava num sobrado e as crianças na escada, a Raquel pequena. E eu falei assim, quero para o apartamento. Fui para o apartamento, resumindo para não estender muito. Só que eu vi que o apartamento não foi uma boa ideia. Na primeira semana, multa, aí começou as crianças correndo dentro do apartamento e reclamação. E o pequenininho ficou muito pequenininho, porque estava chegando o Daniel. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu enchi a cabeça do meu marido que eu queria mudar para o apartamento.
Só que agora o Senhor precisa mudar o coração dele para ele poder Porque, na realidade, sair. Ele não queria, ele queria, mas aí a mulher quer, né? Então, você vê que já ele não queria, eu queria, ele falou, bom, você quer, então tá bom. E aí, resumindo, eu orei. E teve um dia que ele estava no apartamento e falou, eu não quero mais ficar aqui. Eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada que o Senhor me ouviu assim, instantâneo, não demorou muito. E aí ele foi e falou assim, vamos mudar para uma casa. Mudamos para casa e fomos de acordo. E tá tudo bem, graças a Deus. Mas é um testemunho, porque às vezes você quer uma coisa e outro quer outra, e aí não fica uma bênção. Tem que combinar. Vira um caos. Eu percebo que muitas brigas, amados, as coisas é falta deles sentarem, conversar e combinar as coisas antes. Às vezes a mulher, agora eu vou entrar aqui numa situação. Casal que tem filhos fora do relacionamento. Tiveram outro relacionamento, tiveram filhos, aí estão casados. Queridos, eles têm que combinar muitas coisas. Porque tem o filho dela que não é filho dele, e tem o filho dele que não é filho dela. Tem que combinar muito, tem que entrar muito em acordo. Porque nós falamos, meu filho... Não. Vamos falar com a esposa primeiro. Não, porque é meu filho. Falar com o marido primeiro, para ver se concorda. É assim que funciona, amados. Se você é mãe, pai... Não, porque é minha mãe, mas você nem falou com o marido. Mas não, porque é minha mãe. Não, é o marido agora. Tem que conversar com ele, vamos ver se vai dar, se não dá. Não, porque é minha mãe. Tem que ver com a mulher. Entende? Nós já falamos na última live sobre prioridades. Então, às vezes as coisas não estão funcionando, falta de concordância, de combinar. Simples assim. Amém? E aí, para a gente poder terminar, eu vou ler aqui rapidinho, meu amor. Salmo 133, versículo 1 e 3. Se vocês se manterem em acordo, vocês entrarão num lugar de unidade. E olha o que acontecerão. E olha o que vai acontecer na sua casa, acontecerá com você. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, a concordância gera um ambiente para que a unção flua. O Espírito Santo vai fluir, passear neste ambiente com liberdade nesse lugar. Segundo, é um ambiente que Deus vai poder agir e se movimentar como Ele quer. Terceiro, é um ambiente que Deus vai ordenar. Deus vai apontar e vai dizer, ali pode liberar a bênção. Não precisa nem ficar pedindo. As bênçãos estarão sendo liberadas. E Ele diz, e ali haverá vida. Vida para sempre. Amém, queridos? Então esse é o poder da concordância. Esse é o poder da concordância. A concordância vai te levar para um lugar de unidade. E esse lugar vai manifestar grandes coisas na sua vida. Então que a partir de hoje você possa cumprir, viver esse princípio na tua vida. O poder da concordância. Amém, amados? Glória a Deus, queridos. Espero que você tenha entendido essa chave tão simples, tão importante. Porque assim, as coisas de Deus é assim mesmo, são simples. Não são difíceis de ser praticadas. Amém? Nós queremos orar por você nessa hora, aproveitar. Tá bom para orar? E eu gostaria que você pegasse seu projeto de vida, se você estiver aí, você vai apresentar. Eu quero que você apresente os seus familiares diante de oração. Nós vamos orar por neste momento, por reversões que sejam acontecidas nesta hora. Se você quiser colocar o nome de alguém aqui, você pode colocar o nome de alguém. Amém? E agora nós vamos entrar em concordância. Olha, eu e minha esposa estamos em concordância para orar por você agora. Nós estamos em concordância para orar pela sua casa, pela sua família. Estamos aqui unidos com esse propósito de abençoar famílias através desta live. Amém? Então eu creio, eu tenho certeza que Deus vai atender, amados. Deus vai agir. Onde há concordância, Deus age. Deus se manifesta. Amém? Minha esposa começa e eu assim concluo a oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor,
por essas famílias que assistiram, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa, Pai, que está acompanhando essa live, aquelas que irão assistir também, Pai. E que essa pessoa, Pai, que nós possamos, Senhor, compreender, Senhor, a bênção da compreensão, a bênção da concordância, Pai, a bênção do diálogo, Pai. Que quando agimos, Senhor, com concordância, os céus se abrem, Senhor, e o Senhor tem livre acesso nessa casa, Pai, nesse lar, Pai, com os filhos, Pai. E quando há concordância, Senhor, o mal não pode tocar, Senhor. Quando há concordância, Senhor, o mal, Pai, o demônio, Senhor, não pode tocar nessas vidas, nessas famílias, nos filhos, nos negócios, Pai, na vida financeira, na vida profissional, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a concordar, Pai, do jeito que o Senhor quer, não do nosso jeito, mas do jeito do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos em concordância, eu e a Bruna, meu Pai. Estamos em oração neste momento, Deus. Orando por essas vidas, orando por essas famílias. E, Pai, como o Senhor disse, é um princípio. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, os céus confirmam. Então, Pai, nós oramos para que esta família seja abençoada, para que este casamento seja abençoado, que haja amor nesse relacionamento. Pai, que haja restauração. Restaura esse casamento, restaura esta família agora. Pai, restaura os filhos. Deus, se houver alguém enfermo dentro desta casa, nós oramos por cura agora em nome de Jesus. Pai, libera a tua prosperidade, a tua provisão dentro desta casa, em nome de Jesus. Pai, que a tua paz esteja neste lar, que a tua bênção esteja dentro desta casa. Pai, nós apresentamos projetos de vida. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os projetos para este ano. E eu creio que o Senhor já abençoou, já concretizou, já realizou grandes coisas nessa vida, já preparou grandes planos para essas pessoas, em nome de Jesus. E, Pai, oramos por reversões. Alguém que estiver com um caso de Covid, Pai, que está na UTI, nas últimas, os médicos dizem que não há mais jeito, passa com o mover da reversão, revertendo agora. É o casamento, meu Pai, que já entrou o divórcio, que não há mais jeito. Reverta agora este casamento em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos agora. Abençoamos esta casa, abençoamos este lar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, amados. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Entra aí, meu amor. Vê mais quem entrou aí. Será que dá para gritar aqui? Será que eles vêm? Dá um tchau lá. Dá um tchau. Dá um tchau. Tchau! Beleza? 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 Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos que estão na sua casa. Foi bom nós passarmos esse tempo juntos, tá certo? Nós vamos já liberar no canal logo, logo. E você pode estar compartilhando lá com todos para abençoar famílias e abençoar a todos, tá bom? Olha todo mundo para lá. Diga assim, ficam na fé, no amor e na graça aí. Sei, tchau! E... Tchau!